Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula de Geografia. Abram o livro na página 58. Vamos trabalhar com relevo. Relevo. O relevo é definido como a forma da superfície terrestre, podendo ser classificado de acordo com a variação de nível. Entre os fatores responsáveis por dar forma, ou seja, modelar, ao relevo estão os vulcões, terremotos, climas, chuvas, geleiras, vento, a ação do homem, entre outros. Quando observamos o mapa, temos a impressão de que todas as terras são planas e de mesma altitude, pois você já sabe que as terras não são assim. Essa impressão existe porque o mapa é um desenho que representa a realidade numa superfície plana. Essas formas variadas são chamadas de relevo. O relevo é resultado de ação dos agentes internos e externos. Os agentes internos são a movimentação das camadas internas da Terra, causadoras de atividades vulcânicas, tectônicas e os abalos sísmicos. Já os externos são causados pela erosão, o desgaste da superfície terrestre pela ação de chuvas, ventos, mares, geleiras, rios e seres humanos, e pela acumulação de sedimentos, tais como areia, argila, entre outros. O Brasil tem um relevo pouco acidentado e altitudes pequenas. 93% da sua área total está abaixo de 900 metros. O Pico da Neblina, no estado do Amazonas, é o único cuja altitude está próximo de 3.000 metros, como mostra o cartaz. Altitude é a distância vertical medida entre um ponto da superfície da Terra e o nível do mar. Aqui nós temos o mapa do relevo, ou mapa físico e específico do estudo das elevações do solo, ou seja, o relevo, da topografia de uma região. Topografia vem do grego topos, lugar ou região, grafia, descrever, ou seja, a descrição de um lugar ou uma região. É por meio do mapa, do relevo, que estudamos os acidentes geográficos de um lugar. Observando o mapa ao lado, nós destacamos os principais tipos de relevo: os planaltos, as depressões e as planícies. Principais formas de relevo. Vamos conhecer as 3 principais e as demais que compõem o nosso relevo no Brasil. Aqui nós temos só uma ilustração de como é o relevo. Planaltos são superfícies elevadas, aplanadas e delimitadas por escarpas. São considerados vestígios de relevos mais elevados que sofreram a ação das forças exógenas. Aqui nós temos a conhecida Pedra Aguda, como testemunho também conhecido como iceberg. Planície é uma superfície plana de baixa altitude. Na imagem temos a planície amazônica localizada na Amazônia, que é a maior do Brasil. Depressão é uma área rebaixada em relação aos terrenos circundantes, ou seja, que circulam.
Montanha, grande elevação do terreno. Elevação menor é chamada de morro, colina e cerro, e etc. Na imagem temos o Monte Everest, que é uma montanha mais alta do mundo. Ela mede cerca de 8.848 metros de altitude. Ela é localizada na Cordilheira do Himalaia, na fronteira do Nepal com a China. Nós temos aqui o Pico da Neblina, com aproximadamente 2.994 metros de altitude, como a gente já tinha falado anteriormente, é o ponto culminante do Brasil e de seu maior estado, o Amazonas. Na figura acima, nós temos o Pico das Agulhas Negras, ponto culminante do estado brasileiro, do Rio de Janeiro. E embaixo nós temos a Pedra da Mina, ponto culminante do estado brasileiro de São Paulo, tem quase 2.800 metros de altitude e é a montanha mais alta da Serra da Mantiqueira. Serra é o alinhamento de montanhas. No Brasil, as escarpas de planalto são chamadas de serra. Serra da Mantiqueira, localizada no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Monte ou morro. O monte geralmente é um terreno que fica distante das outras elevações. E morro é uma elevação menor que uma montanha. Vale, uma região mais baixa entre os montes ou morros e montanhas. Aqui nós temos ela em formato de V. Dunas são montes ou colunas de areia que se acumulam pela ação dos ventos. Nas dunas, eventualmente podemos ver um tipo de vegetação com galhos secos pela ação do sol. O Nordeste brasileiro é referência mundial de dunas. Chapadas são formas de relevo com grandes dimensões que apresentam considerável altitude. Topo relativamente plano e lados que podem ser diferentes e inclinações. Ilha é uma extensão de terra cercada por água doce ou salgada. Assista a esse vídeo para aprimorar mais um pouco a nossa aula e em seguida você irá realizar atividades das páginas 63 a 66. Superficial da litosfera. É onde as transformações geológicas se expressam mais nitidamente, sendo também o local de habitação do ser humano e da maior parte dos animais terrestres. Em resumo, podemos definir o relevo como o conjunto de formas físicas que compõem a superfície da Terra. O relevo se apresenta de diversas formas, como as planícies, que são áreas mais ou menos planas e que possuem uma altitude próxima do nível do mar. Eles são caracterizados pela grande quantidade de sedimentos acumulados em sua superfície, geralmente trazidos pela água das chuvas, dos rios, ou no caso das planícies litorâneas, pela água dos oceanos e dos mares. Montanhas são formas de relevo que apresentam elevações e altitudes superiores em comparação com as regiões próximas dele. Alguns autores afirmam que uma elevação no relevo só pode ser considerada como montanha se possuir mais de 300 metros de altitude em relação ao relevo que se encontrar ao redor. Quando grupos de montanhas localizam-se paralelamente umas às outras, formando uma espécie de parede, chamamos de cordilheira, como a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, e a Cordilheira do Himalaia, na Ásia. Planaltos, também chamados de platôs, eles são áreas altas, relativamente planas, e apresentam em geral altitudes acima de 300 metros, sendo menores que as montanhas, porém maiores que as planícies. Eles são classificados conforme a composição predominante das suas rochas, dividindo-se em planaltos cristalinos, que são formados por rochas plutônicas e metamórficas, planaltos sedimentares, que são formados por rochas sedimentares, e planaltos basálticos, que são formados por rochas magmáticas vulcânicas. A depressão
As depressões podem ser de dois tipos. Depressões relativas, que são áreas que apresentam altitudes inferiores em relação ao relevo ao seu redor, como um rebaixamento de planalto, e a depressão absoluta, que é uma área que apresenta altitude inferior ao nível do mar. Em geral, costuma-se abranger regiões geologicamente antigas e que, portanto, sofreram bastante com as ações da erosão e da sedimentação das rochas e dos solos, o que se revela em sua superfície geralmente ondulada. Agora eu entendi. E aí, tá gostando da série? Quer complementar alguma informação que eu passei aqui nesse vídeo? Agora que você prestou bastante atenção no nosso vídeo e na nossa aula, vamos praticar agora tudo aquilo que nós aprendemos realizando a atividade da página 63 a 66. No primeiro quesito, você irá escrever na imagem aí a seguir, você vai colocar os tipos de relevo representados nela aqui. O segundo quesito, você irá associar os nomes que aparecem, as formas de relevo, morro, planalto, serra e dunas, de acordo com a imagem. Então, você vai colocar o número para cada uma das imagens. No terceiro quesito, você vai preencher a cruzadinha abaixo, de acordo com cada uma das afirmativas. Então, letra A, elevação menor do que montanha. Letra B, região mais elevada em relação às terras vizinhas. Letra C, conjunto de elevações. Letra D, região mais baixa entre montes ou morros e montanhas. Porção de terra cercada de água. E a última, região mais plana e mais baixa em relação às terras vizinhas. Leu, preenche a cruzadinha. O quarto quesito, você vai escrever o nome das 3 principais formas de relevo existentes no Brasil. Na página 65, você vai observar o desenho abaixo e vai pintar de acordo com a legenda que nós temos abaixo do desenho. Então, você vai pintar de amarelo o morro, marrom planalto, serra verde, planície, laranja ou vermelho. No sexto quesito, sobre o município onde nós moramos, que é Caruaru, você vai representar aqui como está localizado o nosso município. Ele está localizado em um lugar plano, em um lugar com elevação, à beira-mar ou à beira de um rio. Letra B, você tem aqui várias formas de relevo, irá marcar aquela em que as formas de relevo natural são apresentadas em nosso município. Então, nós temos montanha, monte, morro, serra, ilha, lago, lagoa, rio. Então, marca aqui as formas da paisagem natural de nosso município. Na página 66, nós temos aqui: pinte os quadros que indicam as formas ou variantes de relevo que existem na cidade onde moramos. Então, em nossa cidade, planície, serra, dunas, restinga, planalto, vale, morro e ilha. Então, qual delas aqui, ou quais delas, indicam as formas de relevo existente na nossa cidade? No oitavo quesito, esse oitavo quesito está pedindo para fazer a atividade em dupla. Então, esta atividade aqui, ela não irá ser realizada no momento, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.